Oi, gente, meu nome é Rebeca e eu sou uma pessoa invejosa. É melhor já começar direto ao ponto, porque aí só vai piorar. A gente vê cada vez mais muito conteúdo na internet falando sobre inveja, cuidado com pessoas invejosas, aqueles amigos que têm inveja de você, não ficam felizes pelas suas conquistas, cuidado com isso e tudo mais. Então a gente tem tomado cada vez mais conhecimento sobre isso, tomar cuidado com gente tóxica e tudo mais e tal. E nunca tinha parado pra pensar na possibilidade de eu ser uma pessoa tóxica. Não é incrível isso? E muito menos na possibilidade de que você, isso mesmo você que tá me assistindo, provavelmente é também bem invejoso. Não me olha com essa cara. Eu sei que você é. Claro que essa conclusão não chegou de repente. Isso foi aos poucos na minha vida. Desde novinha eu era muito excluída, tive muito problema com relações interpessoais, eu era muito comparada com outras crianças e coisas assim. E isso dentro de mim foi gerando aquela revolta, aquele pequeno trauma com relação a outras pessoas, sempre considerando elas maiores do que eu e entendendo que elas eram uma competição o tempo todo. Quando eu me dei por gente e eu entendi que eu era inferior às outras crianças, outros adolescentes, eu precisava o tempo todo pensar em formas de eu poder superar isso e me tornar pelo menos igual a elas, ou melhor do que elas. Claro que eu falhei várias vezes, porque eu continuei sofrendo bullying até a minha adolescência. Mas dentro de mim isso foi me gerando uma revolta muito grande com relação a outras pessoas, com relação a meninas que já nasciam com um cabelo liso, que na época não era valorizado o cabelo cacheado. Só hoje que ele é visto como bonito, e olhe lá também, você tem que ter o cabelo cacheado perfeito, sem frizz, mas não vamos falar disso hoje, porque eu não tô afim de me estressar. Então eu via minhas amiguinhas com aquele olho claro, aquele cabelo lisinho, hidratado, não precisava passar nada, só pente. O meu nem pente passava, porque você sabe como é pentear um cabelo cacheado seco. Elas eram lindas, roupas lindas, o corpo bonito, e eu tinha aquela barriga de lombriga, mesmo sendo muito magra, não sei porquê. Chegou num ponto em que eu parei de olhar para essas meninas, essas pessoas com uma aparência bonita, como uma forma de inspiração. E eu comecei a olhar como uma grande ameaça. Essas meninas mais bonitas tinham a atenção dos meninos que eu queria. Elas tinham as amigas que eu queria. Elas tinham as coisas que eu queria. E eu queria tirar isso delas. É difícil admitir isso pra si mesmo. Inclusive, essa é a primeira vez que eu tô falando isso em voz alta. E é muito estranho se ouvir. Porque na nossa mente, a gente é eternamente vítima, não é? Conforme eu fui ficando mais velha, essa inveja se materializava mais. E aos poucos eu fui finalmente parando de negar e entendendo que eu era uma pessoa invejosa. Quando eu via minhas amigas que já tinham esse privilégio da beleza, ficando mais bonitas, ou conseguindo mais privilégios ainda, me vinha uma revolta muito grande no meu coração e uma grande dificuldade em eu ficar feliz por elas. Sabe aquilo que falam tanto do amigo que não fica feliz por você, tira ele da sua vida? Por algumas vezes eu fui essa amiga. Pra mim, a minha vida já era difícil o suficiente. Eu não queria que ela se tornasse mais difícil com pessoas com vidas mais fáceis ao meu redor. Isso não era justo. Eu parti do pressuposto de que eu vivi muitas injustiças na minha vida, então Deus era obrigado a me honrar acima das pessoas à minha volta que tinham vidas muito mais fáceis. Eu preciso ter muitos privilégios agora. Eu não quero aceitar pessoas ficando melhor do que eu. Eu passei a não conseguir suportar mais meninas se vestindo bem à minha volta, enquanto eu não gostava do que eu vestia. Enquanto eu passava dificuldades financeiras, não conseguia ter tal roupa bonita, tal coisa que tava na moda. Eu não suportava mais ver meninas rindo, se divertindo e com muitas amigas, enquanto eu tava sozinha e excluída. Passei a ter raiva de ir na minha igreja, ver muita gente recebendo a oportunidade de ir lá na frente, dar recado, ou cantar, ou ser a atração principal de alguma coisa, enquanto no meu coração eu pensava, poxa Deus, quando o Senhor vai me honrar? Essa pessoa aí nem fala bem, eu provavelmente falaria melhor do que ela. E olha que a minha autoestima era baixa, hein? Sentia raiva das pessoas não me reconhecerem, das pessoas ganharem coisas boas antes de eu ganhar. Pô, eu tô esperando mais tempo, eu tô obedecendo muito mais a Deus. Como Deus não está me olhando? Eu, inclusive, cheguei ao ponto de menosprezar o sofrimento das pessoas que eu admirava. Por exemplo, se fulana, que eu gosto tanto, queria tanto ter o cabelo, a vida, os pais, o guarda-roupa, a casa, a faculdade dela, se ela tava passando por um momento difícil na vida dela, eu pensava, não é tão difícil assim, ela tem tudo isso de bom, como assim? Quem sofre sou eu, que não tenho nada disso, sofri isso durante a minha vida. Pelo amor de Deus, ela é uma bela de uma privilegiada. E eu acho engraçado como a gente marginaliza o pecado da inveja, mas glamoriza outros, como a fofoca, como a gula, o consumismo, entre outras coisas. Mas a inveja, a gente nunca admite que nós a sentimos. Nós só conhecemos pessoas que têm inveja, nunca somos elas. Na minha cabeça não é que eu tinha inveja, eu só sabia o que era justo e o que era melhor pra mim e para os outros. Eu só achava que não era legal alguém estar se saindo bem enquanto não estou. Eu achava que isso tinha que ser resolvido urgentemente, que a justiça de Deus e do mundo deveria agir em favor disso. Eu não conseguia admitir que pessoas que, na minha visão, não merecem, estavam vivendo vidas supostamente melhores do que a minha. Mas não, isso não é inveja, jamais. Momentos em que eu tive ódio de pessoas nas redes sociais, não foi porque eu tava com inveja, não. Eu só achava que essa menina não devia postar fotos tão bonitas e que favorecessem tanto ela, sabe? Só acho meio tóxico. Infelizmente, foi só depois de adulta que eu percebi que eu era uma pessoa invejosa. E nesse tempo de amadurecimento, buscando a Deus e Ele me fazendo conhecer mais a Ele e a mim mesma ao mesmo tempo,
eu fui vendo o quanto Deus é mais justo do que a gente pensa. Tão justo, a ponto de decepcionar a nossa própria justiça própria. Eu vi que mesmo a vida de uma pessoa, na minha lente, sendo muito mais privilegiada do que a minha, eu tenho outros privilégios que eu mesma não enxergo. E que muitas outras pessoas podem estar olhando para minha vida, se espelhando e talvez sentindo inveja e eu não percebo. Eu vi que os grandes clichês de a beleza não é tudo isso, o dinheiro não é tudo isso e outras coisas não são tudo isso, são muito verdade. Essas coisas significam coisas sim, e nos trazem coisas boas sim. Eu não posso ser hipócrita e fingir que não. Mas esses não são os únicos privilégios que existem, não é? E eu vi que mesmo em momentos em que Deus deu presente pra alguém, que eu orava tanto por aquilo, sabe aquilo que você ora muito, e quem consegue é o fulaninho do seu lado, que parece que nunca nem abriu a Bíblia. Eu vi que até nisso Deus exerce a justiça dele. Eu vi que em vários momentos eu estar fora do palco, fora dos holofotes, foi muito melhor pra minha humildade, pro meu amadurecimento como pessoa. Eu vi que as coisas que eu faço em secreto me abençoam muito mais do que aquelas coisas que são reconhecidas e adoradas em público. E que muitas vezes não ter a atenção de um monte de gente voltada pra mim e a lambição e adoração das pessoas foi muito melhor pra mim como pessoa, para as minhas virtudes, para minha personalidade, de modo que eu não me perdesse como pessoa, ou me tornasse superficial, ou que olhasse muito para a fama que as pessoas podem me dar ou não. Eu percebi que a minha inveja veio pela minha ambição egoísta da glória ser para mim e nunca para Deus. Então, se fulana é mais bonita, eu tenho inveja dela porque ela tem a atenção das pessoas. Mas a atenção que Deus dá pra mim e pra ela é a mesma, porque Deus não olha beleza. No fundo, eu queria a atenção das pessoas. Eu queria a glória das pessoas, eu queria a glória do mundo todo. Mas a Bíblia fala aqui de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não tô aqui pra condenar beleza, riqueza ou popularidade, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Mas eu tô aqui pra reconhecer que eu tenho que colocar no lugar certo essas coisas. E não no trono do meu coração. Que grande egoísmo quando eu não fico feliz com a conquista de uma amiga minha que na minha visão já tem privilégios demais. Na verdade, quanto mais eu me alegro pelas conquistas dela, mais Deus se alegra com o meu coração. Por conta dos meus traumas de ter sido zoada, comparada e ofendida na minha infância, eu cresci acreditando que Deus tinha sim seus preferidos e que ele honrava algumas pessoas e marginalizava outras, quando isso não é verdade. Quem faz isso são as pessoas. Então por que eu quero tanto a glória delas? Então uma coisa que tem me acalmado muito com relação a essa minha inveja crônica que eu sofro, e provavelmente você também, é reconhecer que eu tenho o meu espaço no coração de Deus. Eu não sou menor e nem maior do que as outras pessoas. Eu não mereço mais e nem menos do que as outras pessoas. Se o que eu recebo é, na minha visão, menor do que as outras pessoas, essa é a minha visão imperfeita e manchada. Essa é a visão das pessoas imperfeita e manchada. Deus é o único que tem a visão do todo, uma visão perfeita. Muitas vezes as pessoas vão receber aquilo pelo qual eu tô orando tanto, e elas não oraram nada para aquilo. Mas quantas vezes eu recebi coisas pelas quais as pessoas oram tanto e eu não orei nunca e tô aqui com elas. Muitas vezes eu tenho que fazer esse exercício de olhar pra trás e ver quantas coisas eu pedi e eu tenho hoje e quantas coisas eu nem pedi e eu tenho na minha mão de graça. Muita gente deve estar pedindo por essas coisas. E Deus tem um tempo pra cada um. Então me diz aí embaixo, você é invejoso também? Ou sou só eu?